Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de História e Geografia e para dar continuidade aos conteúdos estudados na última aula. Se vocês lembrarem, na última aula nós falamos sobre as cidades e suas paisagens. Estão lembrados? Onde a tia Mari e a tia Adri mostraram para vocês cidades com paisagens diferentes? Muito bem! Hoje nós vamos falar como as cidades são formadas, ok? Então eu peço para que vocês abram a apostila lá na página 132. Isso mesmo, lá na página 132 nós vamos ver algumas cidades que foram formadas espontaneamente e algumas cidades que foram formadas planejadas, ou seja, foi tudo pensadinho para aquela cidade ser como ela é. Tudo bem? Então, olha lá. Assim como os bairros, as cidades também se formam espontaneamente. Lembra que a gente estudou? A pessoa vai lá, começa a construir a casinha dela, de repente vira um quarteirão, de repente vira um bairro, ok? Com a cidade é a mesma coisa. Quando algumas pessoas decidem morar em determinado lugar e lá constroem suas casas, com o tempo, o que acontece? A população começa a aumentar e aí forma quarteirões, bairros, até que por fim chega na cidade, ok? Então, foi dessa maneira que se formou grande parte das cidades do Brasil, tá? Começando com lá nos bairros, quarteirões, enfim, cidades. A maioria das cidades brasileiras foram formadas assim, de forma espontânea. No entanto, algumas surgiram de forma diferente. Por que diferente? O que elas têm de diferente? Tiveram sua origem em projetos de construção encomendados pelo governo. Isso mesmo, o governo planeja toda uma estrutura para fazer uma nova cidade, como ele quer que aquela cidade seja. Olha lá para vocês verem. A maior parte delas foi criada para ser a capital de seu estado. Então, a maioria das capitais, foram feitas a partir do governo de forma planejada. Aí tem um exemplo aqui, ó. Teresina, capital do Piauí. Aracaju, capital do Sergipe. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Goiânia, capital de Goiás. E Palmas, capital de Tocantins. Essas são chamadas as cidades o quê? Planejadas. E o que as cidades de planejadas, têm como características? As ruas mais largas, lugares específicos só para o comércio, lugares específicos só para residências. Então são algumas características de uma cidade planejada, quando se tem um projeto para se fazer aquela cidade. Lembra que a tia Mari comentou com vocês sobre Brasília? Brasília, é uma das cidades mais conhecidas. Por quê? Porque ela foi totalmente planejada, ok? E além dela ser planejada, todo o nosso poder econômico, presidente, deputados, senadores, tudo fica lá em Brasília, ok? Porque é a capital do Brasil. Então, olha só que interessante. Muito antes de se iniciar a construção de Brasília, em 1956, já se pensava em fundar uma cidade no centro do Brasil para ser a capital do país. O país precisava ter uma capital, não é? Quando Juscelino Kubitschek, que foi um presidente do Brasil, tornou-se presidente, encomendou o projeto da futura capital. Então, Juscelino Kubitschek foi lá e encomendou esse projeto de Brasília. Assim surgiu Brasília, uma cidade diferente, com uma arquitetura em comum, cujo desenho tem um formato de avião. Vocês podem observar aí no desenho abaixo a planta, inicial de Brasília. Claro que hoje ela já é um pouco diferente, se expandiu. Pessoas de todo o país, especialmente do Nordeste, trabalharam duro na construção e no dia 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. Então
interessante esses fatos de Brasília, né? Vieram pessoas de outras cidades, vieram pessoas de outros estados para construir, né, Brasília e se tornar a capital do nosso país. Tudo bem? Então, olha lá, quem fez o projeto, né, quem fez aí o projeto de Brasília foi o urbanista Lúcio Costa, tá? Denominado Plano Piloto. Então, foi ele que fez aí o desenho, tá, de Brasília. Ele foi o urbanista que projetou a cidade de Brasília. Para a gente conhecer um pouquinho mais, a tia Mari vai passar em uma pequena parte do vídeo com algumas imagens de Brasília, tá? Esse link vai ficar anexado no slide e vocês vão poder assistir inteiro. E vão perceber que realmente tem muita coisa bonita lá em Brasília. Então tudo foi pensado e tudo foi planejado. Só para a gente fechar a aula, então há duas formas, né, das cidades surgirem: de forma espontânea e de forma planejada, ok? Pode soltar o play aí, tia lá. Repara na arquitetura dessa cidade, como é linda. Pode parar. Muito obrigada, viu? Então, pessoal, isso foi um pedacinho, tá, de Brasília. Vocês viram como é linda, não é? As ruas largas, os lugares certinhos para a vegetação. Isso é uma cidade planejada. Tudo bem? Bom, para finalizar a nossa aula, então, de hoje, a tia Mari deixa como tarefa a página 134. Tudo bem? São dois exercícios super fáceis de vocês responderem e eu aconselho que vocês assistam aí o finalzinho desse vídeo porque vale a pena. Esse vídeo foi gravado pelo drone, tá? Por um drone, por isso que a gente consegue ver a imagem aí de alto bem bonita e em alta definição. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima aula!